Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Você está bem? Glória a Deus por isso. Obrigada a esse trio maravilhoso, abençoado. Deus é bom. Você sabe que uma quinta-feira, a irmã Rosane estava pregando aqui, e o Luiz, o violão e a voz dele abalou a estrutura. Sabe o que isso significa? Deus se move em meio aos seus louvores. Glória a Deus. E aí fica fácil abrindo o caminho assim, com esse povo maravilhoso. Mas fica difícil para mim, porque olha a hora que estão me entregando. Pastor dirigindo, Caio louvando, papai. Deus é bom. Aleluia, nós somos os da fé. Isso significa que temos o que a Bíblia diz que temos. Somos o que ela diz que nós somos. E nós podemos o que ela diz que nós podemos. Mas você está muito fraquinho hoje. É tristeza? Não. Aleluia. Hoje é culto de ensino. Bora despertar, bora acordar, bora acender essa igreja inteira. Aleluia, porque eu quero te ver. Aleluia, triunfantes nele. E você sabe que eu sou uma mulher que vê tudo sobrenatural. Tudo. E tem coisa que se eu falar para você, você fala, essa mulher está fora da casinha. Mas graças a Deus, que Deus capacita seus ministros. E tem determinadas coisas, eu vou confessar para você, que eu compartilho só com a irmã Rosane Rocha. Porque outro ouvindo vai falar, doidou. Você está comigo? Agora eu vou compartilhar uma situação com você. Oi. Vou compartilhar uma situação. Domingo, nessa igreja, quem aqui esteve? Glória a Deus por isso. Tivemos uma ministra maravilhosa, a irmã Vanessa, que nos deleitou sobre a Constituição do céu. E ela disse, você que é crente, você mora nessa pátria, que é regida por uma Constituição brasileira, mas você, acima de tudo, tem uma Constituição celestial. E quando terminou, eu falei, Vanessa, por isso que você veio de verde e amarelo? Para trazer a luz para nós da pátria. Ela falou, Gi, eu nem pensei nisso, mas o Espírito Santo já tinha pensado. E preparou ela para isso. E eu que sou uma mulher visual, eu já estava olhando e falava, uau, Constituição, eita mulher, rapaz, guiada mesmo sem saber. Você está comigo? Agora olha o extraordinário, você deu risada e falou assim, essa menina, loucura para o mundo, para Deus, poder, aleluia. Minha mãe disse assim, não faça mais isso na igreja. Não pergunta, se você pergunta, já responde, não deixa o povo embaraçado. Mas o pastor está aqui hoje, mãe. Estamos salvos. Amém? E aí, o que acontece com isso? Triunfantes, parte 3, aqui vos fala, falou assim, é o seguinte, lá onde eu trabalho, você estava aqui? Lá onde eu trabalho, 3 anos sem ar-condicionado, e o povo murmurando, e o povo dizendo, não tem como, então se conforma, é assim mesmo, tem coisa que você não pode mudar. E eu disse, não, e você pegou junto e ligou na terra, e aí o que aconteceu? Não é só coisa da minha cabeça, agora está lá as máquinas. Está o ar-condicionado, e o zuruca de plantão, agora tem que instalar. O que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia, 3 anos, vai dizer para mim que não foi essa igreja aqui. Aleluia. Agora, o que eu fiquei feliz é falar assim, Senhor, como o Senhor é tremendo. Quer dizer, nós estamos aprendendo sobre triunfantes dele, e o Senhor vem com um triunfo desse. Porque, meu amado, você não sabe como é que funciona. O Deus que você serve, o Deus que é teu Pai, ele transborda. O que estava sendo pedido lá era um ar-condicionado, split, não sei o que lá mais, tantos Bluetooth. Chegou, foi um hack industrial. O negócio cheio de potente. Chegou não, chegou 6. 12 caixas enormes que precisou os moleques fortão
descer para pegar, porque não cabia no elevador. Quitéria conhece a casa, sabe como é que funciona. O povo tudo subindo naquelas caixas, e a gente desocupando, sala não sei o quê, para poder entrar, virou depósito. Gente, é você, igreja triunfante. Agora vem falar para mim que não vai instalar porque é outra contratação. E aí? Se o povo não crê como eu, e aí? O que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós viemos nesse mundo para triunfar. Agora a preocupação é o casaco que vai ter que usar. E eu estou gostando muito disso, amém? É desse jeito, é o nosso Pai que faz isso, meu amado. Ele te leva para Campina, Ele te leva para Atibaia, Ele te leva aonde Ele desejar que você esteja. Aleluia. Mas vamos voltar aqui, misericórdia. Aleluia, aleluia. Então nós estamos triunfando. Já provei. Oh, meu Pai, é bom. Aleluia. E aí, você que não esteve aqui, não levanta a mão. Porque minha mãe disse que eu não tenho que te embaraçar. Nos outros dias, eu vou aqui recapitular rapidinho. Amém. Vimos que somos mais que vencedores. Não somos qualquer igreja, somos triunfantes. Nada de militante, muito menos de derrotada. Nós triunfamos. Porque o Senhor Jesus é quem triunfou por nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador. E Ele triunfou sobre quem? Sobre o inimigo. E quem é esse inimigo? Com quem? Quem foi que criou? Quem criou foi Deus, o querubim da guarda. Formoso, de tal maneira que tinha instrumentos nele. E tão formoso que ele se orgulhou daquilo. E quis ser igual a Deus. E aí caiu. Literalmente caiu. Nós somos um espírito, habitamos num corpo, possuímos uma alma. E vimos que temos que andar em equilíbrio. Que o espírito já está renovado. Mas que a alma, a gente tem que renovar de dia em dia, de acordo com a palavra. E o corpo, a gente a sujeita. Não é ele que manda em nós, somos nós que mandamos nele. Amém? Vimos que estamos aqui, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E temos que nos olhar acerca disso, do lugar que nós estamos. Não somos mais mendigos espirituais, somos filhos. Nós temos que olhar, pedir, clamar, como Jesus nos ensina. Porque estamos ali, assentados com Ele. Amém? Que nós recebemos poder e fomos constituídos de autoridade. E quem nos deu não foi qualquer um, foi Jesus. Ele conquistou essa autoridade por nós. Aleluia! E que nós somos morada do divino. Como pode o celeste e trevas no mesmo lugar? Não. Então você é morada do Pai. O pecado não tem mais domínio sobre você. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós vimos até que tem casos que a gente não pode rogar, nem clamar, nem orar. Porque é caso da pessoa que vai para pecado da morte. E isso foi na última aula, então eu não preciso esmiuçar tanto. Porque você já sabe que o cristão tem que ser maduro, qualificado para chegar a cometer um pecado para a morte. E não há como que isso aconteça. Porque se você creu no sangue de Jesus para te salvar, como que você vai negá-lo? Vai dizer que ele não é santo? Você está comigo? Aleluia. E nós chegamos na nossa última parada, na nossa última aula, no parte 4. Agora, olha só, isso, que nem a gente combinou, Jussara. Olha só, a Jussara ensaiou todo dia. Vocês aprenderam? Chegamos na última aula, parte 4. Aí, viu? Glória a Deus. E o que isso significa? Nós estamos numa pátria amada Brasil. Vanessa nos lembrou no domingo sobre isso. Estamos na região sudeste. Você está comigo? Geograficamente falando, nós estamos no estado de São Paulo. Então, praticamente todos nós já andamos de metrô. O que isso tem a ver? Tu não? Opa! Bora o próximo passeio, metrô. Lá o que acontece? É um trem sobre trilhos que anda debaixo da terra, em cima da terra, longe de tráfego, longe... É que a gente combinou, né, Stephanie? Que assim eu tenho como explicar. Longe de tráfego, longe de semáforo, longe de multa, então o bichinho vai que vai ligeiro. Só que você tem várias vias. Você tem a via amarela, a via vermelha, a via verde, norte, sul. Está comigo? E aí você pega o metrô. Por exemplo, você pega lá no Jabaquara e você segue
rumo à Estação da Sé. Por quê? Porque lá na Estação da Sé, você tem como passar para outra plataforma, pegar um outro metrô para acessar uma outra via, para chegar na Estação República, por exemplo. Você está comigo? Aleluia! Agora, fazendo um paralelo a isso. Gente, Espírito Santo é lindo demais. Fica aqui que você passa de ano. Você está no metrô. Esse metrô você pegou em 2026. Está comigo? O metrô, a máquina do metrô é a palavra. É a palavra. E o trilho, qual essa máquina corre, é a unção. É o poder de Deus. Não tem como um caminhar sem o outro. E você vem sido maravilhosamente abençoado com, de janeiro, o maquinista que entrou, Rosane Rocha. Já levantei a bola dela aqui, ela é minha mestre por excelência, e aí vamos lá. E ela começou, poder de Deus, e o Espírito dentro, e o Espírito sobre, e é o livro. E o pastor estava combinado comigo, falou do livro para você, e esse livro veio corroborar com o ensino de janeiro. E você foi impactado, você foi para uma outra dimensão. Algo sobrenatural, porque você leu, porque num dos dias aqui, a nossa mestra ainda ousou, falou assim, se você não está lendo e a questão é financeira, fala comigo, eu invisto na tua terra, na hora, eu falei, glória a Deus, eu estou lendo, graças a Deus, porque chamou uma responsabilidade, você está entendendo? Então você não leu, porque você não quis, então não levanta a mão, misericórdia. E aí nós fomos impactados grandemente. E esse metrô pegou essa via, poder de Deus. Aí parou, numa determinada estação. Teve uma estação, teve outra, e assim foi. Em janeiro, acho que foi 4 também. Ou 5. Quando chegou em fevereiro, desce dessa locomotiva, chega de parada, vamos para outro lugar, para outra plataforma, para outra via, e andamos em fé. E a nossa ministra da casa, maravilhosa, com toda excelência, nos trouxe sobre fé. E o nosso pastor indicou andando por fé. E você aprendeu como viver da fé por fé. Isso Mayara disse algo que ficou latente em minha mente. Se Jesus é o caminho, a fé é a ponte que te leva a esse caminho. Você ficou com isso? Só isso já salvava a sua vida. Amém? E aí eu sei que você foi esperto. E aí chegou no mês de março, descemos daquele trem, pegamos o outro na outra plataforma e bora triunfantes nele. E tivemos 3 paradas. E nessas paradas, nós dissemos assim, olha, você que é um povo triunfante, está vivendo o que o salmista declarou no Salmo 23. Lá atrás, ele profetizou sobre a minha vida e a sua. Que o Senhor é o nosso pastor. Por isso nada nos falta. E aí, eu te indico. Porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante. Tony Cook. E aqui você vai se deleitar. Sobre o fato de você estar vivenciando hoje o Salmo 23. Porque você é redimido. E o irmão Kenneth Reagan escreveu essa maravilha que em uma tarde você lê, mas é muito profundo. Que fala o quê? Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Tá pouco para tu? Então bora ler, é rapidinho, dá até para compartilhar uns 4 num dia só, já acaba com isso. Tá comigo? Nós estamos num culto de ensino, diga, culto de ensino. E aí agora nós chegamos na 4ª parada e última, mas eu te falo, eu estava preocupada mesmo com o tempo, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele parou para Josué, para mim, se não parar nós vira vigília. Fácil assim. Mas na 4ª parada, o que vai acontecer? Eu digo para você, nós tinha gás e matéria ainda para mais 4. Mas agora, tudo tem um propósito estabelecido, nós vamos ter que descer. Nessa parada, que é a 4ª, gente, está recheado, está mais artefato que o Brás. Só que lá o Brás é artefato limitado, é coisa que você adquire, aqui não. É poder que você já recebeu.
E não é adquirir com dinheiro, não. Já foi te dado pelo nosso Senhor que triunfou por mim e por você. E são coisas, são bênçãos, são verdades celestiais, a qual não vai passar o prazo de validade. Não vai deixar de servir, depois você engorda, emagrece. É divino. Então nós estamos aqui, amém? Agora veja só, olha o que eu fiz com você. Eu recapitulei. Eu te levei lá para São Paulo no metrô, tirei tua mente do conforto desse dia. Você estava esperando um culto, você foi para o Jabaquara. E agora eu vou fazer mais, vou fazer que nem criança. Que nem a gente aprendeu da Jane lá na escola de ministro. Em vez de tchu-tchu-tchu-tchá, eu vou brincar com você. Porque o reino de Deus não é por esforço, amém? Você vai brincar, você sabia, já brincou de você sabia? Vai aprender agora. Quando eu levantar a minha mão, você vai falar, você sabia? Vamos testar? 1, 2 e... E aí, seguindo a direção da dona Fran, quando vocês falarem, quem vai responder sou eu. Tudo bem, mãe? Me perdoou, então. Que Jesus já triunfou sobre o inimigo? Que o mundo jaz do maligno? Que estamos aqui, mas não somos daqui? Que temos autoridade sobre o império das trevas? Que nós reinamos em vida? Diga sim! Não é o Silvio Santos, não trocamos caixa de banana, mas sim! Temos autoridade sobre o reino das trevas. Aleluia! Aleluia! E quem tem essa autoridade sou eu e você. É a igreja. Aleluia! E eu vou te falar, você sabia que Jesus já fez todas as coisas e não pode mais fazer com relação ao inimigo aqui? Eita, agora doeu. Jesus não pode? Como assim Jesus não pode? Porque ele já fez. Ele já triunfou. Ele já despojou. E agora quem está aqui sou eu e você. E agora eu vou te contar um segredo. Deus está no seu trono, rindo dos inimigos. Jesus à sua destra. E nós nos lugares celestiais. Mas aqui, nesse tempo que se chama hoje, quem está aqui sou eu e você, com autoridade suficiente para parar as obras das trevas. Deus e Jesus não vão mais fazer nada, quem vai ter que fazer somos nós. Porque Ele nos deu o Espírito Santo e não estamos sós. Aqui nessa terra agora, somos nós e o Espírito Santo. Você sabia disso? Você sabia? Agora sou eu. Aleluia. Agora, os mais letrados, os que têm conhecimento de escatologia, estão pensando, menina, como assim não vai fazer nada? E lá em Apocalipse, Apocalipse 20, do 1 ao 3. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Glória a Deus. Pastor Adriano já liberou que a mídia é top. Eu tomo posse. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Abri esse parênteses para você ficar tranquilo, para você não ficar condenado do tipo, essa menina não sabe o que diz. Sim, está na Bíblia. Quando o anjo vir, vai prender, vai acontecer tudo isso. Mas eu digo para o tempo de agora. Jesus e Deus já fizeram tudo. Agora sou eu e você. Com a graça de Deus e o nosso divino Espírito Santo. Aleluia! Mas, meu amigo, diga comigo, Deus já enviou Jesus de uma vez por todas. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir, definir. Ele, o nosso Senhor, destruiu a obra, destruiu de uma vez por todas, derrotou na morte, no sepultamento e na ressurreição. Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Você já assistiu aqueles filmes romanos? E agora tudo faz sentido, porque eu fiquei procurando na internet um pedaço desse vídeo, e aí acabou não acontecendo, graças a Deus. Mas aqueles vídeos romanos, onde um exército triunfava sobre o inimigo, e aí depois passava publicamente na praça, em praça pública, levando o inimigo, já viu isso? E despojando ele, fazendo passar vergonha mesmo, ridicularizando. E o povo todo assistindo, e rindo, zombando. Deus está no seu trono rindo dos inimigos. E Jesus já despojou todos eles. Aleluia! Agora, Ele já te deu autoridade para o tempo que se chama hoje. E muitos de nós não nos vemos com essa autoridade. Oh, meu Pai, e que autoridade é essa? Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu. O céu deu autoridade para o nosso Senhor. A autoridade de Jesus, ela é soberana. Agora eu vou fazer o seguinte: se você não está feliz e não se convence com o que eu estou dizendo, eu vou te dar 4 testemunhas bíblicas. 4 sobre a autoridade. Aleluia. Mateus 28, do 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gislaine, não enxerguei aqui a autoridade. Eu vou te dar em Marcos a mesma passagem, e vai ficar mais claro. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! É em nome de Jesus. Aleluia! Segunda testemunha, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. Temos autoridade para resistir. Temos autoridade de botar ele para correr. Aleluia! Terceira, 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo é como um leão, mas ele não é um leão. Ele ruge para te assustar, mas ele não pode te tocar. Você tem essa consciência? Então eu vou te dar a 4ª testemunha dessa autoridade. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. É você e eu que permite, que dá lugar a ele. Ele não pode, porque somos propriedade exclusiva. Você está comigo? Te dei 4 testemunhas. Jesus, lá em Mateus e Marcos, Tiago, Pedro e Paulo. Você sabe o que é isso? Se isso não te convencer, eu oro a Deus que o Espírito Santo te convença. Porque não há mais nada que se possa fazer. Você está comigo? Aleluia! Então somos nós que temos que fazer alguma coisa. Se essa realidade não te balançou, eu vou te dar uma outra realidade avassaladora. Somos herdeiros. Herdeiros.
não fazemos nada, não fizemos nada, e temos direito à herança. Você sabe o que é isso? Aleluia! E essa herança abrange o quê? Domínio. E domínio sobre o quê? Sobre as trevas, sobre o pecado, domínio sobre doença, domínio sobre enfermidade, domínio sobre morte espiritual. Está pouco para você? Nós temos a chave para esse domínio, e é o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome que se possa referir. Nós temos autorização para usar esse nome. Quem nos autoriza? João 14, 13 e 14. E tudo quando pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedistes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Qualquer coisa. Se o Pai for glorificado, amém, vai acontecer. Onde nós podemos orar e pedir qualquer coisa? João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedistes... Oh, meu Pai, sua linda. Se pedistes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Não é porque nós somos loiro de olho azul. É porque é no nome dEle. Está comigo? Nós podemos expelir demônios. Marcos 16, 17 já disse. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Agora, veja só. O nome de Jesus tem autoridade nos 3 reinos. No reino do céu, da terra e do inferno. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E o diabo sabe disso. O diabo sabe da autoridade do nome de Jesus. Agora e eu e você? Sabemos que somos herdeiros disso? Tomamos posse disso? Você reconhece isso? Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você não é pouca coisa, não. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção celestial. Você é poderoso, você tem autoridade. O pastor falou daquele livro de 12 maneiras. O capítulo 2 fala que é para a gente orar pelo pastor. Eu acho que foi por isso que ele falou para a gente. Mas você tem que ser inteligente. Quando você ora pelo seu pastor, pela família pastoral, você está liberando sobre alguém da autoridade da sua vida toda a honra, toda a glória. E isso cai sobre você. Porque escorre da cabeça até a orla da veste. E isso é maravilhoso. Então, se você não fizer por amor, que faça por inteligência. Você não quer mais a igreja do mesmo jeito. Você quer uma igreja afogueada. Você quer o quê? O pipoco do trovão. Então, bora orar por essa família. Bora fazer o negócio progredir. Eles têm que prosperar. Porque eles prosperando, a gente também. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, bora voltar aqui. Temos autoridade para isso, amém? Aleluia. 2008 que a gente fez o rema? 2008. 2008 aqui vos fala fazendo rema. Eita, glória, que xaramanai, descobrindo a palavra, revelando. Cheia de autoridade, cheia do poder do fogo. E naquela época, quando nós fizemos, nós tínhamos desejo. Era o maná. O professor, a professora, o mestre, a mestra, chegava, dava a palavra para nós. Nós éramos tão enriquecidos, tão abençoados, que a gente tinha desejo de abençoar. Cada final de matéria era um levando presente. Isso era comum. Quantos cachecol minha mãe já fez, quanta coisa, porque a gente queria dar, a gente queria abençoar. E numa dessas matérias, estamos andando de moto, para no bazar do bairro. Bora comprar embrulho para dar o presente? Parou a moto, descemos, entramos na lojinha
Lojinha mesmo, pequenininha, bazar de bairro. Quando entra na lojinha, a irmã do coque, da saia abaixo do joelho, o poder e o fogo, olha para mim e fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi você que Deus enviou para curar o meu marido. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu chego, olho no balcão de vidro, sabe o que eu estou falando? Aqueles balcão que é tipo da nossa livraria aqui, pequenininho assim, e tinha um homem franzino, sentado, com as costas na parede, dobrado aqui o joelho, segurando, de boné, com a cabeça baixa. E ela falando, foi você, Deus falou para mim, que ia mandar para curar o meu marido. E o marido dela queimando em febre. Eu não tive dúvida. Impus as mãos. A Bíblia fala que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não há necessidade, mas naquela época, meu amado, era a minha fé. Eu impus as mãos e falei, em nome de Jesus, ser curado. Obrigada, Pai, eu creio. Do fio do cabelo ao dedo do pé. Esse homem vai se levantar. O homem olha para mim, as bochechas de vermelha começam a clarear. Ele levanta e a mulher, glória a Deus, meu marido foi curado, aleluia, aleluia. E nisso chega o filho dela e para na porta, eu e minha mãe sem entender nada. O filho dela para na porta, pai, mãe, cadê o pai? Pai, bora no carro, vamos para o hospital. Seu pai foi curado. Deus mandou a irmã e ele foi curado. Deus mandou a irmã e ele foi curado. Deus já tinha dado a palavra para ela. E eu tinha certeza. Quando eu vi toda aquela comoção, eu saí pela direita. Peguei a minha motinha e fui embora, cheia de sede. Vai ter aula hoje à noite. E a coisa vai acontecer. Está entendendo? Você está comigo? E eu fui cheia de gás. Porque eu sabia, e eu sei, o Deus que eu tinha servido, estudado, aprendido, conhecido. Ele já triunfou. Agora ele mudou? Ele não é o mesmo? Os milagres não seguirão? Não tinha que aumentar ainda mais? Está entendendo? Naquela mesma época, Deus mandou um ministro poderoso. E lá nós tínhamos um costume assim. Pregava no Rema, como é hoje. Chega domingo, prega na igreja. Dá aula no Rema, prega na igreja. E a gente tudo lá, vamos aprender. E aí chegava na hora da pregação, o fogo caía. E já era outro ministro, não era aquela da época em que isso aconteceu. Mas era logo na sequência, e o ministro, na hora da ministração, olha bem para mim assim, sentado, e fala, Deus está liberando sobre sua vida uma unção específica de cura. Enfermos serão curados, as coisas vão ser restauradas na vida deles, sarados e curados, independente de ser crente ou não, independente de ser dentro da igreja ou na rua, isso vai acontecer. E na hora que ele falou desse jeito, uau, eu tinha certeza, eu já tinha experimentado, eu sabia que o negócio era verdade, que a coisa estava destravada, que o negócio ia acontecer. E eu senti no meu espírito aquela unção específica. O que aconteceu na sequência? Fica com isso, fica ligado. E não adianta que eu não vou ficar dando nome para expor ninguém. Você é muito curioso. Ele pegou, ministrou isso, entregou. E o dirigente, na época, sábio, pegou o microfone na sequência e exortou a igreja, dizendo que aquela unção que estava sendo liberada não era só para a Gislaine. Era para todo o corpo de Cristo. Que todos nós temos poder para curar, para sarar, para orar. Só que aquela ministração se estendeu um pouco mais. E foi quebrando a unção. Foi despedaçando a unção. Você está entendendo o que eu estou falando? Foi minimizando, normalizando. E ao final daquela noite, ao passar, indo embora, os irmãos, cujo qual o tempo de evangelho eram maiores do que eu, cujo qual os cargos estavam sendo ocupados, passavam por mim e diziam assim, encosta em mim que eu vou ser curado. E ria. E eu perdi a unção que eu tinha recebido.
Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje, eu tenho maturidade suficiente para saber que aquele dirigente preservou a minha vida. Ia ser uma grande comoção. Sabe a história do lenço de Pedro, que curava? Então, ele fez para me preservar. Os irmãos, mais tempo na fé, que assim agiram, estavam imaturos na realidade. Não tinham conhecimento necessário. E eu desconhecia, não era rema para mim, 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo de Deus que dá conforme a sua medida, conforme o seu desejo, conforme Ele quer. Todos nós, como igreja, podemos orar, podemos sarar, podemos e devemos, porque estamos aqui nesse tempo, na autoridade do nome de Jesus. Agora, seja sábio. Não perca aquilo que Deus lhe deu. Se o mundo está falando, se outras pessoas estão dizendo, fica com aquilo que Deus te entregou. Se você tem a certeza, gruda que nem pitbull e não solta. Porque quantas pessoas deixaram de ser curadas porque eu não perseverei naquilo que eu tinha recebido. E tinha certeza que era da parte de Deus. Você está comigo? Você entendeu que não era culpa dos irmãos, não era culpa do dirigente, mas sim, eu não tive maturidade para manter. Está entendendo? Não muito longe disso. Olha outro exemplo para você tirar o foco de mim. Pastor Edilson de Lira, de Petrolina, Verbo da Vida, dá administração e fala sobre o manto. Esse manto, na passagem, a base é Eliseu e Elias. E aí ele fala quando Eliseu pega o manto. Eu vou parafrasear, não vou ler com você por conta do nosso tempo, vamos remir, mas fica comigo. Eliseu, você já é sabido, sabe essa história, foi lá, pegou o manto de Elias, enrolou no braço, está comigo? Foi no Jordão e pá! E o Jordão se abriu. E a ministração do pastor Edilson se seguiu acerca com essa base bíblica. E todo mundo se inflamou. E foi maravilhoso, pipoco do trovão. Todo mundo queria o manto. Todo mundo queria o poder. Todo mundo queria se encher da palavra. E aí, quando terminou, ele nos incitou dizendo assim, e agora que você recebeu o manto, o que você vai fazer com ele? Vai enquadrar? Pôr na parede? Achar bonito? E dizer, olha, eu recebi naquele dia, eu fiquei cheio, voltei todo feliz. Ou você vai praticar? Você vai ousar bater no Jordão para ele se abrir? Ou você só quer se inflamar, correr na igreja, gritar aleluia e não usar o manto que recebeu? Nós recebemos aqui verdades poderosas. Agora nós vamos praticar? A irmã Gislaine, eu fico receoso, sabe por quê? E se eu não tiver sucesso na hora que eu for fazer? Será que vai dar fruto? Será que vai dar bom? 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não é uma hora, não é em outra. Em Cristo, sempre nós somos triunfantes. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por meio de nós, que somos triunfantes nele, em todo lugar, ele vai exalar a fragrância do conhecimento dele. Aleluia! Então nós devemos encolher as nossas mãos, retrair diante o diabo e ficar com medo? Não! 1000 vezes não! Por quê? Somos mais que vencedores. Satanás não tem domínio sobre nós. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor.
Romanos 6,14. Porque o diabo não terá domínio sobre nós, pois não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Aleluia! E a revelação disso é apresentada por completo no livro de Efésios. Mais precisamente do capítulo 1 ao capítulo 3. Efésios, ele te dá uma carta da tua herança e da minha herança. O que ela significa? Somos herdeiros do quê? E aí em Efésios 1,16, começa assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, e fazendo aceitar a Glória a Deus, Mateus. Deus abençoe. De quem toma o nome de toda a família Verbo da Vida, toda a família de Cristo, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a sua riqueza, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no nosso coração. Aleluia, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, aleluia, e conhecer o amor, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pastor Adriano. Aleluia, Deus é bom.